que é em relação ao crescimento da economia chinesa. Nós tivemos, no início daquela explosão da economia da China, muito investimento estrangeiro, ou seja, várias sedes de grandes companhias migraram para o mercado chinês por conta da mão de obra, por conta de benefícios do governo. E agora nós temos um mercado chinês que tem grandes empresas que colocam em xeque, colocam em dúvida o pagamento de dívidas. Nós tivemos esse caso lá com a Evergrande, inclusive dando calote em fundos internacionais de investimento. Tivemos de o governo chinês entrar com uma intervenção, tentar ali estabilizar a situação. Agora, novamente, títulos de dívida colocados em xeque. Onshore ainda, ou seja, títulos internos da China, mas isso pode se espalhar para o mercado estrangeiro. E um governo norte-americano que está cada vez mais impedindo seus cidadãos de investir em companhias chinesas. E nós tivemos já a lista negra de empresas que não podem ser investidas por americanos. Agora nós temos Joe Biden assinando um decreto que impede investimentos em companhias de inteligência artificial, microtecnologia. Então nós temos ali um cerco montado à economia chinesa. Quanto do crescimento da China foi dependente de capital estrangeiro e como esse cerco, como essa quebra de confiança, como até as principais economias do mundo bloqueando investimentos da China podem prejudicar o crescimento do país para os próximos anos. Ainda cresce em ritmo elevado, maior do que o Brasil e de que outros mercados emergentes, mas a situação começa a ficar um pouco apertada, né, Vandir? Como que você enxerga toda essa relação da China com o capital estrangeiro e agora essas quebras sucessivas de confiança? Gabriel, essa é uma pergunta fantástica, super importante e que a gente precisa focar na causa raiz. A China é o que é hoje em função de capital estrangeiro. Se não houvesse abertura em 1973, com a viagem do presidente Nixon à China e essa reabertura, essa reaproximação dos Estados Unidos e da China, a China continuaria sendo um dos países mais pobres do mundo, com as pessoas morrendo de fome. Isso não tenho dúvida, porque a China ainda continua sendo um país muito pobre. Apesar de termos 350 milhões de pessoas que têm condições de vida muito elevadas, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no interior da China que vivem vidas esquálidas. A China crescendo menos que 4%, 5%, não dá condição para que essas pessoas que vivem no interior da China saiam da mais profunda pobreza. Então, a China continua sendo um país muito subdesenvolvido, apesar dos desenvolvimentos nas zonas especiais ao longo do Mar do Sul da China, no litoral, que foi um experimento com a abertura de capitais e com liberdade econômica. Porém, não teve a contrapartida da liberdade política, e sem a liberdade política e sem o uso do mercado, né, como principal alocador de recursos, de capital, a gente entra nas preferências do governo. Para mim, a China é uma grande Argentina que vai flertar com esse tipo de problema por muitos e muitos anos, até que a gente tenha liberdade econômica, que traz liberdade política e a China adote um regime capitalista.